Quem nunca recebeu ligações indesejadas de cobranças ou chamados frequentes de telemarketing oferecendo produtos e serviços que não foram solicitados? Esse tipo de contato pode ser evitado. A advogada Juliana Bento vai tirar dúvidas sobre o telemarketing. Boa tarde, Juliana. Vamos começar falando de cobranças. Elas podem ser feitas por telefone? Podem sim, André, mas elas têm que respeitar limites, né? A gente sabe quanto que o telemarketing pode incomodar uma pessoa. Então, as cobranças, elas não podem ser feitas de forma, assim, insistente, invasiva, por exemplo, muito cedo, durante o horário de trabalho, durante o horário de lazer das pessoas, que é aos fins de semana, durante a noite. Então, as cobranças, elas só podem ser feitas no horário comercial e de uma forma que não seja insistente. E aí, em caso de descumprir esse horário comercial, o consumidor pode entrar com uma reclamação, talvez aí de um contato abusivo? Claro, claro que sim. Cabe inclusive uma indenização. Inclusive, se ficar provado essa insistência, essa cobrança abusiva que leve a pessoa, por exemplo, a um estado vexatório, isso inclusive é considerado crime. Nenhuma empresa pode ultrapassar qualquer limite. E ainda tem umas diquinhas para que você evite isso. Por exemplo, para que você, inclusive, peça a indenização, você tem que provar essa insistência. Então, deve atender todas as ligações que a empresa fizer, anotar o horário, gravar as conversas. Inclusive, na hora de você gravar, você tem que avisar que essa conversa está sendo gravada para evitar justamente que você tenha a sua prova invalidada. Então, você pode pedir indenização, mas você tem que provar que a empresa agiu de forma insistente. E Juliana, quando a gente pensa em venda de produtos ou de um serviço, né? O telemarketing, ele é autorizado? As empresas podem ligar para oferecer um produto? Elas podem sim, mas a gente tem algumas questões que são, por exemplo, sites de bloqueio de acesso do telemarketing à sua pessoa. Então, por exemplo, tem um site do Não Me Perturbe, que se a pessoa faz o cadastro lá, se ela não tem interesse de receber essas propostas, ela não pode mais receber nenhuma oferta por telefone. Só que você tem que fazer o cadastro prévio e se essa empresa ultrapassar, não respeitar essa vedação que você colocou ao se cadastrar no Não Perturbe, você pode pedir aí sim a indenização, porque as empresas, depois de 15 dias que você se colocou lá no cadastro de proteção da sua privacidade, né, ela não pode mais te oferecer nenhum produto. Mas se você não tem esse cadastro impeditivo, elas podem sim fazer essa oferta, mas que não possa ser de forma abusiva. Foi como eu falei no caso da cobrança. Então, não deve receber ligação à noite, muito cedo, no horário de lazer. E se isso acontecer, você avisa para a empresa que você não quer mais participar do cadastro dela. E se a empresa insistir e mantiver o seu nome lá no cadastro, você pode pedir uma indenização contra a empresa de telemarketing. E Juliana, recentemente foi aprovada uma lei que colocou um prefixo, né, para o telemarketing, o 0303, você olha e já sabe que é uma empresa te ligando. Mas algumas empresas usam outro telefone, de outro prefixo para fazer ligações. Como agir nesse caso? Pois é, o que é irregular, né? A lei foi feita justamente para proteger o nosso momento de descanso, o nosso trabalho. Então, se as empresas estão agindo de forma indevida, você pode, por exemplo, fazer uma denúncia no site que chama denúncia-telemarketing.mg.gov.br, em que você comprova ali essas violações e se a empresa ainda assim continuar te ligando, você pode pedir a indenização, como eu falei, inclusive fazer a configuração de crime, mas desde que tenha tudo devidamente provado e prove essa insistência, essa falta de respeito da empresa de telemarketing com você. Mas, se você não se colocou no cadastro de proteção do Não Me Perturbe, por exemplo, então você não impede a empresa aí de que fique te ligando insistentemente fazendo oferta de produtos. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelas orientações, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a todos, André. Você também.